Abre aí a tua Bíblia, então, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Melhor, capítulo de número 7, verso 1. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto: depois disso, o Senhor veio a Noé e disse: entra tu e toda a tua casa na arca. Algumas versões, toda a tua família, porque te hei de ter visto como justo diante de mim nesta geração. Curve a tua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nessa noite, ó Pai, nós estamos. Queremos, ó Pai querido, Pai de amor, te agradecer, te honrar, ó Pai querido, Pai de amor, de todas as formas, porque o Senhor de fato está aqui conosco. O Senhor já falou conosco, nós já te adoramos, te exaltamos através dos louvores. Pedimos ao Senhor de uma forma especial, fale conosco, Senhor. Usa-nos, ó Pai querido, como canal de bênção para teus filhos, para a glória do teu nome. Manifesta a tua glória nesse lugar, manifesta o teu amor e a tua misericórdia para a glória e louvor do teu nome. É o que eu peço, oro e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, adorando o Senhor, bendizendo, engrandecendo, exaltando, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. A campanha que se inicia hoje está baseado nesse texto, como já foi bem dito aqui pelo pastor Leverson. O tema é trazendo a família para a arca. E eu quero falar debaixo desse tema, debaixo desse título dessa campanha, no tema, o desafio de vivermos em família segundo a palavra de Deus. Porque hoje nós temos vários conceitos de família. Hoje nós temos vários conceitos de instituição, a instituição chamada família. Eu peguei aqui um texto e eu quero ler com vocês, um texto que está no site Portal da Educação hoje. E ele diz assim, acompanha aí, ouvindo. A instituição familiar é um grupo de pessoas constituídos por indivíduos ligados ao mesmo laço de sangue, pessoas unidas legalmente de forma matrimonial, pessoas que compartilham diariamente seus sentimentos, suas conquistas, suas ideias, defeitos, pessoas que buscam em sua família a base de sobrevivência em meio à sociedade. A instituição familiar é fundamental na formação de um indivíduo, pois é através daí que a pessoa dará seus primeiros passos como cidadão em meio a uma sociedade onde os valores morais e éticos são fundamentais para a sobrevivência do ser humano. A liderança familiar tem a incumbência de educar, ensinar, orientar seus liderados, que são aqui seus filhos, suas crianças, dando-lhes o suporte necessário. Ensinar o que é certo ou errado, mostrar a eles quais os direitos e deveres que eles devem cumprir enquanto cidadãos. São requisitos básicos que se devem ter a diferença, que se faz diferença no caráter do indivíduo, pois independentemente da classe social, de cor, de sexo ou religião, a instituição familiar tem a obrigação de formar bons cidadãos para viver em meio à sociedade. Uma boa base familiar não se destaca apenas na formação do caráter da criança, mas por contribuir também na formação de uma sociedade melhor. Sua conduta, sua visão de mundo, seu comportamento, sua ética e sua moral podem ser fatores essenciais na formação de um novo tempo. Aqui nós já nos deparamos nesse texto por vários desafios. Já nos deparamos nesse texto por várias situações que não está só inerentes a cristão, ao cristianismo, mas ao todo. Porque educar, ensinar, orientar é dever de todos. Ensinar
o que é certo e o que é errado, ensinar os direitos e os deveres, é dever de todos. Toda a família entende-se pelo menos que deveria ensinar isso aos seus filhos que estão criando, aos que estão assim ao seu redor. Agora eu quero colocar um pouco mais, aguçar mais essa questão aqui do que eu falo como desafio, que é colocar as características do cristianismo. Por exemplo, a formação de uma base familiar nos termos bíblicos se dá apenas com homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino pode, de fato, construir uma família nos moldes cristãos. Isso é um desafio para os nossos dias atuais, porque virou normal qualquer outra forma. Ensinar filhos enquanto criança nos caminhos do Senhor, pois quando crescer não vai se desviar dele. Ensinar a perdoar, ensinar a pedir perdão, ensinar a amar, a compreender, a entender e a se desviar do mal, ou apenas da aparência do mal, isso também é um desafio para nós. Nós ensinamos tudo, mandamos ir para a escola, mas poucas vezes nós paramos nos nossos lares para orarmos juntos, lermos a palavra juntos, ensinamos a jejuar, ensinamos a dizimar. Isso é escasso. E isso vai gerar um problema lá na frente. Isso vai gerar dificuldades lá na frente. E isso hoje é de fato algo que nós precisamos conquistar. É algo que precisamos impregnar na nossa família. Ensinar que Jesus foi preparar um lugar chamado céu e que um dia Ele voltará para nos buscar. Isso virou há 30 anos atrás. Ensinar que existe inferno. Misericórdia. Meu filho não pode pensar, minha filha, jamais. Tudo isso se tornou um desafio para os nossos dias, até porque se nós pregarmos hoje, virou até medo, nós temos receio. Se pregarmos que se você não praticar os mandamentos do Senhor, se você não praticar a palavra, se você não acreditar, como já bem disse aqui o pastor Lefson, na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, possivelmente você vai para o inferno. Isso é um fato. E o inferno existe. Sentar, conversar com a família, se reunir para ter uma programação familiar. Um cinema, muitas vezes nós temos tempo, mas para orarmos, jejuarmos, fica escasso. É um desafio. Os desafios nos são postos a cada dia para a nossa história familiar. Não é para que nós venhamos desistir, não é para que nós venhamos desanimar, não é para desanimarmos ou até mesmo desesperarmos, ou balbuciarmos de que esse menino não tem jeito, eu desisto dele. A minha família nem Deus dá mais jeito. Não. Os desafios não são postos para nós retrocedermos. Os desafios são colocados para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós evoluirmos em Cristo Jesus, termos uma intimidade maior, e isso nós vamos alcançar dia após dia, acreditando que Jesus pode nos dar vitória, acreditando que a história do meu filho não acaba numa sarjeta, a história do meu casamento não acaba num divórcio, a história da minha família não acaba e ela se acabando, pelo contrário, a história da minha família, dos meus filhos, do meu cônjuge, acaba quando Cristo disser: eu te chamo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é uma história, isso é o que é proposto como desafio para nós. O meu desejo para você nesta noite, a minha proposta para você nesta noite é que você entenda que os desafios não é para te enfraquecer, os desafios não são para você desistir, mas é para te fortalecer, é para que você cresça, é para que você evolua em todas as áreas da sua vida. Você pode almejar ter a presença do Eterno na tua família, porque é com a presença dele que você vai vencer, é com a presença dele que você vai conquistar, é com a presença dele que você vai tomar posse da tua vitória. Não retroceda, não abra mão da tua família, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, porque quem te garante a vitória, quem formou a tua família, ele é fiel para cumprir. Essa é a minha proposta para você. Noé
foi-lhe dado um desafio: construir uma arca. Uma arca que tinha medidas certas, características e particularidades específicas. E Noé acreditou. Noé construiu. E ele não era experiente, vale aqui dizer, ele não tinha experiência em barcos, ele não tinha experiência em construção de arca, ele não tinha experiência em construção de navios, ou qualquer outra coisa similar. Mas Noé acreditou que Deus estava chamando ele para uma missão, para um propósito, e que isto ia ser bênção não só para ele, mas também para a família dele. Ei! Você pode estar começando a sua família hoje. Você talvez já tenha alguns anos que você tem a sua família e você pensa muitas vezes, quem nunca pensou? Que pena que não tem uma escola, não tem uma apostila, como eu devo proceder nessa situação, como eu devo agir nesse caso, o que eu devo falar, o que eu devo fazer, eu devo dar 3 lapadas, 2 lapadas, quantas que eu devo, como eu devo proceder? Eu nunca fui casado para ter uma experiência como resolver esse problema. É verdade. Mas Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar a saída. Jesus vai abrir um meio, uma porta no meio dessa adversidade que você está. Deus achou Noé no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade perversa, no meio de uma sociedade que diz o texto, em Gênesis capítulo 6, verso 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos, toda a inclinação, toda do seu coração era sempre e somente para o mal. Chegou o ponto do escritor de Gênesis falar: Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. É diferente nos nossos dias? Estamos diferentes? Estamos diferentes? E para nós hoje não é diferente de forma nenhuma. Há uma inversão de valores que beira ao absurdo. O que era certo tornou errado, e o que era errado agora é certo. Você não sabe mais aonde nós estamos. Para onde nós vamos? Se você observa a liderança do país está perdida. Você vai para a escola, os professores não sabem se seguem um pensamento A ou um pensamento B. Há uma crise de identidade surreal. E nós precisamos, como cristãos, como exemplos e seguidores de Cristo, nós devemos nos posicionar como disse aqui também, a palavra de Deus, devemos nos posicionar segundo a palavra de Deus, porque de fato ela não está retrógrada, ela não está atrasada, ela não está escrita para 30 anos atrás, 50 anos, 100 anos, não sei o tempo aí que possam se imaginar. Pelo contrário, a cada dia a palavra do Senhor se renova dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí nos é posto os desafios. O primeiro desafio é construir um ambiente familiar segundo o Evangelho. Noé tinha o desafio de construir a arca. Nós temos o desafio, então, no nosso tema, de construirmos uma família, um ambiente familiar. Esse ambiente familiar precisa ter estabilidade, ser estável. Não tem como construir uma família onde qualquer coisa é motivo para dizermos, vamos nos separar. Não está dando mais. Mal casou, mal passou a primeira briga, não, vamos separar. Como é que você quer construir a sua família dessa forma, sem um mínimo de estabilidade? Como seus filhos, como você é exemplo para seus filhos? Se por qualquer coisa você desiste, se por qualquer coisa você está disposto a jogar a toalha, sua família precisa ser estável. No meio da tua família você precisa ter segurança. Você precisa dar segurança para o teu cônjuge.
Talvez ela ainda não quis sair de perto dos pais, porque você, infelizmente, não dá segurança. Mas você quer ter uma família. Você quer ter uma família nos moldes do Evangelho. Você quer ter uma família segundo a palavra de Deus. E para isso você precisa se moldar à palavra de Deus. Se adequar à palavra de Deus. A sua família, para ser construída num ambiente conforme a Bíblia, precisa ter credibilidade. Qualquer coisa você mente. Ah, não, mas não é qualquer coisa, pastor, é uma coisa séria. Aí pode. Sua família, nem você diz 5 palavras que você muitas vezes fala, nós não. Porque eu não vou falar, porque até a gente peca. Diz que se a gente não pecar, a gente já pecou. Mas em vias de regra eu não minto. Mas tem gente que a cada 5 palavras que fala, 6 é mentira. 6 é mentira. Como é que você quer construir a sua família sem credibilidade? Você pede para alguém atender o seu telefone, o telefone da sua casa, seu filho atende e você fala, se for para mim, fala que eu não estou. O que você está ensinando para o teu filho? Credibilidade. Formar uma família nos moldes do Evangelho. O ambiente precisa ter estabilidade. O ambiente precisa ter segurança. O ambiente precisa ter credibilidade. O ambiente precisa ter Jesus na história. São algumas características. Se eu for citar aqui o que eu preciso ter para ter um ambiente, eu vou passar a noite. Mas para você criar a sua família, parece até um pouco simples, porque você começa com sua esposa, somente a sua esposa, daqui a pouco você tem um filho, seu filho é bebezinho, você vai criando, é simples. O problema é que um dia eles vão crescer, eles vão ter idade, e aí começa a ter o problema, porque você precisa agora manter a tua família, e manter a tua família nos moldes cristãos também é um desafio. É um desafio para os nossos dias atuais. Manter a família nos moldes cristãos significa que a tua família precisa ter aconchego. Significa que a tua família precisa ter afeto, precisa ter amor. Você precisa perdoar. Você precisa ter paciência. Você precisa ter confiança. São algumas características que nós precisamos ter no nosso meio familiar. E o problema é que muitas vezes nós não temos confiança. Nós não confiamos no outro. Nós não temos amor para com o outro. Nós não temos paciência. E qualquer coisa nós gritamos, qualquer coisa nós esbravejamos. Quando eu namorava, as unhas eram escondidas. Quando eu namorava, ele era um amor, agora ele parece mais um animal. E nem vou falar qual. Para você não falar que Jesus está falando muito claro. E aí, como é que nós vamos manter a nossa família? Muitas pessoas têm lançado a família ao vento, e depois quer culpar Deus. Depois quer colocar a culpa em Deus. Deus não me ajudou. Eu orei, mas Deus não fez. Ei, não adianta você orar um dia, orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, passe 24 horas orando de joelho. Se quando você levantar, você vai levantar murmurando, você vai levantar espraguejando, você vai levantar falando 1001 palavras contrárias. Não vai adiantar. E não adianta culpar Deus. Porque Deus não vai receber a culpa, não vai. E para isso nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para mudar essa história. Nós estamos aqui hoje para dar início a uma campanha, trazendo a sua família, a minha família, para a arca.
Talvez no decorrer do processo nós falhamos. No decorrer do processo do crescimento da minha família, de alguma forma, pastor, eu desviei do caminho, eu saí da rota e eu perdi meu filho, eu perdi minha esposa, eu perdi a história, mas eu estou aqui nesta noite também para te dizer, no poder que há no nome de Jesus, a tua história foi escrita desde o início, para que você saiba que a tua história foi escrita como você sendo vencedor, você sendo vencedora, você conquistando, alcançando o projeto de Deus. A tua história não foi escrita com um fracasso no final, a tua história não foi escrita como você desistindo, você retrocedendo, você dizendo não tem jeito, mas pelo contrário, a tua história foi escrita dizendo: o meu Deus vive e reina para todo sempre sobre a minha casa. Oh eterno, oh glória ao nome do Senhor. Você vai ter vitória no poder que há no nome de Jesus. Você vai conquistar no poder que há no nome de Jesus. O seu filho vai voltar para o lar cristão. O seu filho vai voltar para a casa do Senhor Jesus. O teu cônjuge vai voltar para a casa do Senhor no nome de Jesus. A sua família vai ser restaurada. A sua família vai ser restituída. A sua família vai alcançar o sucesso. A sua família vai viver o melhor de Deus aqui na terra, porque é promessa dele. Glória ao nome do Senhor. Manter a família precisa ter relacionamento. Conversar, dialogar, ter um momento para você escutar, ter um momento para você falar. Manter a família significa ter suprimento. E não é suprimento só de pão, só de arroz, feijão, carne e o tudo mais, não. É suprimento de companheirismo, é suprimento da palavra de Deus, é suprimento da oração, é suprimento do jejum. Você precisa caminhar trilhar esse caminho. Nós precisamos trilhar o caminho da vitória. Ter uma família, manter uma família tem que ter regras, meu amado. Tem que ter, todo canto tem que ter disciplina. Não adianta você pensar que abrindo mão de tudo você vai conquistar seu filho. Deixa fazer, tadinho. Deixa fazer de novo, coitadinho. E faz mais uma vez, depois ele nunca vai saber o que é não. E aí, alguém vai ensinar para ele de uma forma mais dura e mais brusca. Tem que ter regras. Tem que ter obediência, tem que ter renúncia. E aqui nós começamos e iniciamos a campanha. Porque o problema não é com quem está dentro. O problema é quem está fora. Os que estavam com Noé, sua família que estava dentro, estava tudo bem. O problema é quem estava fora. E estar fora significa lamentação. Estar fora significa desespero. Estar fora significa decepção. Estar fora significa retroceder. O que fazer agora? Porque a porta da arca está fechada. E a Bíblia diz que quem fechou foi o próprio Deus. Hoje ainda há esperança para nós. Hoje ainda há esperança para a minha família. Hoje ainda há esperança para a tua família. Hoje ainda há esperança para a nossa família. E glória ao nome do Senhor Jesus por isso. Mas lá fora, o ambiente lá fora é um ambiente de morte. E para isso nós estamos aqui hoje. Vamos vivenciar 7 dias. 7 quartas-feiras, onde Deus, no poder que há no nome dEle, no poder que há no nome de Jesus, vai mudar a nossa história no nome de Jesus. O que simboliza então essa arca? Para a nossa família. Essa arca significa um lugar de refúgio, um lugar de escape. Porque pelo amor, não vai construir a arca não, irmão. Não construa a arca não. Aqui é só simbólico. Senão daqui a pouco alguém... Não, vai construir a arca não. É tudo simbólico e a simbologia nos traz ensinamentos.
A primeira coisa que nós precisamos entender quando Noé construiu a arca para levar sua família para dentro era dar um lugar de refúgio, um lugar de escape. E hoje, pastor, onde eu encontro isso? A Bíblia te dá. Olha o que diz a Bíblia, Salmos 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você tem um lugar de refúgio. Você tem um lugar de esconderijo. Você tem um lugar de escape, a saber, Deus o Todo-Poderoso. A tua família está debaixo das asas do Onipotente. Um lugar de descanso. Enquanto o povo estava apavorado lá fora, Noé e sua família estavam descansando, tranquila, guardada debaixo do amor de Deus. E onde eu encontro isso, meu pastor? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada detalhe da tua história, meu amado. Um lugar de segurança. Salmos capítulo 4, verso de número 8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, somente tu, Senhor, me faz descansar, me faz viver em segurança. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que caminha com a tua família. Esse é o Deus que está falando para você: volta para Jesus, volta para mim, volta para o meu lar, volta para estar comigo, porque eu tenho segurança para te dar, eu tenho lugar de escape para te dar, eu tenho descanso para te dar. Ei, a arca significa abrigo. Abrigo. Olha o que diz Isaías capítulo 25, verso 4. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis, e como tempestade contra o muro que se coloca contra mim. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus que você serve. Ele é abrigo certo para ti, socorro bem presente na tua tribulação. Ele é lugar de descanso para tuas ansiedades. Os teus temores deposita diante dele, porque ele tem refúgio para a tua alma. Ele tem descanso para o teu ser. Ele tem descanso para quando você pensa: meu filho, não tem jeito. E ele te diz: tem jeito sim, porque eu estou contigo. Tem jeito sim, porque eu posso mudar o quadro. Tem jeito sim, porque não tem coração de pedra que eu não possa esmiuçar. A arca significa isso. Mas eu quero passar a vos mostrar agora uma outra arca, que não a arca de Noé. Eu quero falar um pouquinho sobre a arca da aliança. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estava, ali estava a presença do Todo-Poderoso, simbolizava isso. Quando a arca estava no local, não conhecia-se derrota. Quando a arca estava no local, a glória de Deus estava naquele local. A Bíblia diz que quando ia se oferecer o sacrifício, acendia-se o incenso, e o incenso começava a exalar uma fumaça. Quando a fumaça toda tomava o recinto, significava que Deus estava naquele lugar. A glória de Deus havia baixado, a Shekinah do Todo-Poderoso tinha tomado o local. Significa dizer que quando você está diante da arca de Deus, você está na presença do Todo-Poderoso. A arca significa a presença do Altíssimo. A arca significa a glória do Altíssimo. Observe que quando a arca foi levada lá em 1 Samuel, quando a mulher dos filhos do profeta tem os filhos dele, um dos filhos fala, o filho dá-se o nome de Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Quando a arca está no local, meu irmão, você tem vitória.
E entenda, volto a te dizer, como símbolo, porque a arca simboliza a presença de Deus. O que eu quero então dizer, pastor, o que o Senhor quer dizer, quero dizer que quando você tem a presença de Deus na tua história, a vitória é certa no nome de Jesus. Quando você tem a presença de Deus na tua história, você tem vitória. Quando você tem a presença de Deus na tua história, você tem prosperidade em Deus. Como assim, pastor? Observe, Davi manda buscar a arca, traga a arca, eu quero a arca em Jerusalém. No percurso acontece uma tragédia, Davi fica decepcionado, manda a arca para a casa de Obed-edom. Ei, quando a arca passa pela casa de Obed-edom, meu irmão, não precisou de um ano, não precisou de meses, não precisou de um tempo enfadonho, precisou apenas de 3 meses para chegar lá na casa de Davi, falando: ei, a casa de Obed-edom está prosperando, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, a casa de Obed-edom está tendo alguma coisa diferente, porque Obed-edom está sendo próspero, porque a presença de Deus está naquele recinto. Ei, chame a presença de Deus para a tua casa, chame a presença de Deus para a tua família, chame a presença de Deus para o teu lar, chame a presença de Deus para a tua vida, porque onde você passar, por onde você passar, a presença de Deus vai fazer a diferença. Acredita nisso no nome de Jesus. Acredita nisso no nome de Jesus. Anda com Jesus para você ver se você erra. Anda com Jesus para ver se você... Ah, pastor, você não conhece. Tem perdido umas coisas. Você pode até estar perdendo algumas batalhas. Você pode estar perdendo algumas lutinhas. Mas a guerra aí já está vencida no poder que há no nome de Jesus. A guerra, a vitória é tua no nome de Jesus. Pastor, vou comprar então uma arquinha e levar para minha casa. Compra não. Que não vai dar não. Vou lá na Rocha Eterna e vou comprar aquela arquinha e vou colocar lá, não vai dar certo. Vou logo te avisando, funciona não. Pode até comprar o utensílio para ficar lá, de exemplo, de amostra para você trazer a memória. Mas essa arca não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é Jesus Cristo de Nazaré. Que vai resolver o teu problema, o que vai fazer com que a tua família volte para casa, o que vai fazer com que a tua família volte para a arca, o que vai fazer a tua família voltar para os pés de Jesus, o que vai fazer com que você conheça a vitória, o que vai fazer com que você pare de ser chamado de o outro, a outra, a amante ou o amante, o que vai fazer que você pare de viver esses dogmas aí contrários, o que vai fazer isso é a presença do Todo-Poderoso na tua história. Então o que eu devo fazer, Jesus? Pastor? Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa arca da salvação. Nele nós encontramos guarita. Nele nós encontramos abrigo. Nele nós encontramos refrigério. Nele nós encontramos paz para nossa alma. Jesus é a nossa esperança. Esperança no momento de desespero. Esperança quando tudo parece que vai se acabar. Esperança que quando eu olho para o meu filho, eu não vejo saída, mas eu espero em Deus uma saída. Esperança que quando eu olho para o meu esposo, que ele diz que ele vai trabalhar, mas na verdade ele vai ver a amante. Eu creio que Jesus é a esperança que vai mudar uma história. E um dia eu vou dizer, ao invés dele ver a amante, ele está indo para a casa do Cordeiro. Esperança de quando eu vejo meu filho se drogando, ele não vai se drogar, ele não vai encontrar alegria, ele não vai encontrar paz nas drogas, mas ele vai encontrar paz, alegria e descanso na palavra de Deus. Ele é a tua esperança, meu amado. Ele é o teu abrigo. Ele é a tua esperança. Ele é a chance de um novo começo para a tua história. Ele tem uma nova história para você. Ele tem um novo momento para a tua família.
Ele tem o novo de Deus vai acontecer sobre o teu lar no poder que há no nome de Jesus. O novo de Deus vai acontecer para você, filho, para você, filha, que está aqui nessa noite, pedindo: Deus, muda meu pai, muda minha mãe, Deus, muda minha família, Deus, muda o meu lar. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não dou conta mais, eu vou desistir. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não desista. Jesus é a tua esperança, Jesus é o teu caminhar, é o teu livramento. Diz a Bíblia que o próprio Deus deu testemunho de Noé. O próprio Deus deu testemunho de Noé. Gênesis 6, capítulo 9 e 10 diz: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua espécie, e ele andava com Deus. Você pode andar com Deus, você pode andar com Deus, mas Deus pode dar testemunho de você. Deus pode dar testemunho de você. Por causa da integridade e da honestidade de Noé, Deus fez uma aliança com ele, destruiu a humanidade, mas salvou a família dele. Seja íntegro diante de Deus, seja certo diante de Deus, caminhe pelas veredas de justiça diante de Deus. Ele vai guardar a tua família. O resultado da obediência está aí. Noé, a família de Noé foi salva. Equipe de louvor, vem para cá. Eu já estou encerrando. Deus tem uma nova história para você. A sua família não vai fracassar. A nossa família não vai fracassar no nome de Jesus. Os nossos filhos não vão se perder no poder que há no nome de Jesus. Nós vamos alcançar vitória no poder que há no nome de Jesus. Nós vamos alcançar vitória no poder que há no nome de Jesus. Você vai vivenciar o melhor de Deus no poder que há no nome de Jesus. Nós precisamos obedecer a Deus para podermos ter uma família dentro da arca. Precisamos ter integridade diante de Deus. O princípio é inegociável. O princípio é inquestionável. Se queremos que nossa família seja enxertada na arca, a arca chamada Jesus, precisamos obedecer, precisamos batalhar o bom combate, precisamos lutar para conquistar. O reino é tomado por esforço, meu irmão. O reino é tomado por renúncia. Vinde como estais é um fato, mas a Bíblia não diz para você permanecer como está, como até a vinda de Jesus. Pelo contrário, ela disse para que haja transformação, para que haja santificação, para que haja remissão. Precisa ter uma modificação do nosso velho homem para o nosso novo homem. A sua família é um projeto de Deus. Ele garante a vitória. Construir uma família, mantê-la nos caminhos do Senhor hoje é um desafio, mas é possível. Com Cristo no barco você vai vencer. Com Cristo na tua história nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Precisamos lembrar que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra os principados e potestades que estão, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais que estão nas regiões celestiais. E como nós vamos lutar? Se ponha de pé. Como nós vamos lutar? Como você vai lutar? Oh! Vai lutar gritando, esbravejando, pegando ela, pegando ele, pegando o seu filho pelo pescoço. Você vai vencer assim? Ei! Se a sua luta é espiritual, só tem um jeito de você vencer. É no poder que há no nome de Jesus. É com a armadura do que há descrita lá em Efésios capítulo 6.
É você orando, é você jejuando que você vai alcançar vitória. Porque se a sua luta é no mundo espiritual, é assim que você vai ser curado. É assim que a sua família vai ser curada. É assim que a sua família vai ser transformada. É assim que a sua família vai ser restaurada em Cristo Jesus.